Boa noite, irmãos. É muito bom estarmos na casa do Senhor para louvar e agradecer a Deus. Hoje, quero meditar com vocês a respeito de uma família que nem sempre esteve nos caminhos do Senhor e por isso sofreu grandes consequências. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 2 Samuel 14, do verso 28 a 33. Aqui nós vemos uma história bastante interessante. No verso 28 diz assim: tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse a seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e metei em fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão. Ele disse: por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? E respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, e dizer-lhe para que vinde Jesus. Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa que me mate. Então Joabe foi ao rei e ele disse, e chamou o rei Absalão, e esse se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Este texto, ele fala da graça perdoadora de Deus. Aqui nós vimos a história do filho de Davi. Nós sabemos que Davi, ele nem sempre esteve nos caminhos do Senhor. Teve alguns períodos da vida de Davi que ele se afastou do Senhor. E hoje, o tema que nós vamos refletir é sobre essa questão. O que aconteceu com a família de Davi? Absalão era filho do rei. E ele estava na cidade do rei. E há 2 anos ele não via a face do rei, ou seja, de seu pai. Que situação! Um filho do rei que poderia ter muitos privilégios, mas de repente estava ali como filho do rei. Ele podia entrar e sair do palácio a hora que quisesse. Ele tinha algumas regalias como filho do rei. Mas Absalão tinha um problema muito sério, que ele não podia ver seu pai. E quando caminhava pelo palácio e de repente via que o rei vinha, ele corria e se escondia. E ele se escondia de seu pai. A primeira porta que encontrava, ele entrava e sumia, para que não se deparasse com o pai, com o rei. E por que Absalão fazia isso? Porque ele tinha matado o irmão. Ele tinha matado seu próprio irmão. Então, por isso,
ele não tinha coragem de chegar até seu pai. Essa história é bastante interessante, que voltando um pouco atrás, nós podemos observar que na família de Davi houve um estudo entre irmãos. O irmão estuprou a irmã. E Absalão ficou muito revoltado com isso. Por quê? Porque Davi, mesmo sendo rei, sendo pai, ele não pôde agir, ele não pôde fazer nada para amenizar ou para corrigir o filho, porque ele não tinha moral para isso. Ele era um pai desmoralizado, porque ele tinha andado por caminhos errados. Ele também tinha matado o oficial para ficar com a esposa do oficial. Davi tinha muitas mulheres e por isso tinha vários filhos de várias mulheres que eram meio irmãos, né? Irmãos só por parte de pai. E aí vem as consequências de quando nós andamos errado nos caminhos do Senhor. Essas são as consequências. E aqui estava um problema sério, que Absalão matou o irmão, porque o pai não corrigiu e ele se corroeu pela irmã, então ele foi e matou o irmão. E agora Absalão se esconde do pai, não tem coragem de enfrentá-lo. E como Absalão, existem milhares de pessoas que se escondem de Deus. Será que eu e você também nos escondemos de Deus? Há muita gente escondendo-se de Deus de diversas maneiras. Talvez algum pecado que cometemos e que não tivemos coragem de confessar e que está guardado no cantinho do coração. E nós temos medo de nos encontrarmos com Deus e Deus descobrir, cobrar o pecado que está sendo acariciado. Ou seja, temos medo que Deus nos pegue com a mão na massa, como dizemos, cometendo alguns pecados. Mas quando nós falamos em esconder-se de Deus, o que vem rapidamente na nossa mente é, lembramos de Adão e Eva, lá no jardim do Éden, quando eles desobedeceram a Deus, quando eles fizeram uma coisa errada. Qual foi a primeira atitude de Adão e Eva? Se esconder de Deus. E eu pergunto, nós, até hoje, fazemos diferente? Quando nós erramos, qual é a nossa primeira atitude? É nos escondermos de Deus. Todas as vezes que erramos, irmãos, por menor que seja o nosso pecado, o nosso coração, o nosso desejo carnal é de que nos escondemos de Deus. Por que nós temos medo de Deus? Estamos com medo de Deus por quê? Será que quando cometemos algum erro, Deus vem ao nosso encalço para nos cobrar, para nos castigar? E é isso que nos leva a se esconder de Deus? Não, nosso Deus não é esse Deus. Pelo contrário, nosso Deus é um Deus de amor. Não importa o que eu tenha feito, não importa qual seja o meu pecado, mas se houver arrependimento, se confessarmos e
Deus nos perdoa e Ele não nos castiga por isso. Mas não se esqueçam que as consequências irás sofrer. As consequências não estão livres. Nós estamos perdoados do pecado, mas não de sofrer as consequências do pecado. E é isso que aconteceu com Davi. Davi se arrependeu, buscou ao Senhor, mas as consequências que o pecado trouxe à sua família foi muito sério. Isso teve muita dor, muito sofrimento, muitas coisas ruins aconteceram. E Absalão estava ali, vivendo em Jerusalém, aonde o rei vivia, no palácio do rei, mas não tinha a oportunidade de desfrutar do convívio com seu pai. E por 2 anos ele teve esse problema. Aparentemente estava tudo bem com Absalão. Ele entrava e saía do palácio a hora que queria. Os guardas deixavam ele entrar, não tinha nenhum tipo de impedimento. E ele tentava disfarçar de que estava tudo bem. E por 2 anos ele ficou em Jerusalém, vivendo dessa maneira. E ele pensava que primeiramente ele precisava ser bom, para depois ele poder se encontrar com seu pai. E Absalão tentava melhorar, tentava ser alguém diferente, ser bom, para poder chegar até seu pai. Ninguém quer reconhecer que tem medo de Deus. Todos nós queremos mostrar uma imagem diferente do que somos, mas com Deus não funciona. Não importa ser um bom cristão, cumprir aparentemente todos os regulamentos. A única coisa que estabelece o relacionamento com Deus é estar sempre em sua presença. É estarmos sempre na presença de Deus. Não podemos enganar a Deus, pois Ele sabe que o nosso medo de nos expor procede da mentira de Satanás, de que Deus está desgostoso com as nossas atitudes, com as nossas fraquezas. E geralmente é o que nós pensamos, que Deus está triste porque desobedeci, ou porque fui fraco, porque caí. Mas não é verdade. O único caminho para ir a Deus é ir a Ele, tal como somos, tal como estamos. Se você se sente muito pecador, se você perdeu a esperança em si mesmo, eu lhe digo uma coisa: não tenha medo de ir a Deus do jeito que você é. Não pretenda ser bom para depois vir a Cristo, pois Ele vai aceitá-lo como você é. Porque o Filho de Deus, ou o Filho do homem, veio buscar e salvar quem está perdido. Jesus não veio por aqueles que já estão salvos. Jesus veio por aqueles que estão perdidos. Isso está em Lucas 19:10. Mas Absalão não entendeu isso. Absalão não conseguia compreender a respeito da salvação. E por isso ele chamou Joabe, que era o comandante do rei, para ser o seu intermediário. E ele tentou uma vez, tentou 2 vezes, e como Joabe não atendeu o seu chamado, ele mandou os seus servos queimassem a lavoura de Joabe para que ele viesse. Como dizer, se ele não vem por bem, virá por mal. E Absalão já não suportava mais viver essa situação de esconder
suportava mais estar longe do Pai. Por isso, agiu dessa maneira. Sabe, muitas vezes nós, como cristãos, podemos ser batizados, podemos ir à igreja, podemos descer as águas batismais, pensar que está tudo resolvido na nossa vida, mas de repente, depois de 2 anos, de 5 anos que você foi batizado, que você é membro da igreja, ainda você sente um vazio no teu coração, um vazio que não se preenche, e você começa a se perguntar: por quê? Se eu já fui batizado, eu cumpro todas as normas da igreja, eu cumpro os mandamentos de Deus, por quê? Eu faço trabalho missionário, eu devolvo os dízimos, participo dos cantos da igreja, do coral, por que eu sinto esse vazio tão grande em minha alma? Muitos irmãos aqui dentro sentem esse vazio, e o que nós estamos é que nós estamos como Absalão. Somos filhos do rei, estamos na casa do rei, que é a igreja, mas não tivemos um encontro com o rei, face a face. Por isso esse vazio, por isso esse desconforto na alma, porque não tivemos um encontro com o rei face a face. Às vezes, os homens ou as pessoas mais desesperadas não são aquelas que nunca conheceram a Deus, ou que nunca conheceram o Evangelho de Cristo. Às vezes, os mais desesperados são aqueles que um dia conheceram o Evangelho, conheceram a mensagem de Jesus, a teologia, mas nunca encontraram com Jesus pessoalmente, porque quando fomos a Ele, fomos apresentando nossas obras e dizendo: eu me esforço para estar aqui na igreja, eu me esforço para fazer um trabalho missionário, eu me esforço para que tudo vá direitinho. Não é isso. Esse não tem um encontro pessoal com Deus. Porque quando eu tenho um encontro pessoal com Deus, eu não preciso me esforçar para as coisas estarem direitinho. Elas acontecem naturalmente. E o meu coração se sente aliviado. E 2 anos depois, Absalão não suportava mais essa angústia, e ele precisava ver seu pai. E durante aqueles 2 anos conseguiu poder, mas não conseguiu preencher o vazio do seu coração, a ponto de desejar morrer. Absalão preferia morrer a ter que continuar escondendo-se de seu pai. Sua dor era muito grande, a culpa, o remorso o atormentava. Algumas pessoas nós encontramos no dia a dia e fora, algumas pessoas, ou mesmo pessoas daqui de dentro da igreja, que muitas vezes a gente conversa, e pelas conversas, pelo desabafo, você começa a compreender e a ver que essa pessoa, ela precisa de ajuda, ela pede ajuda, ela chora. Aparentemente ela tem faculdade, ela tem um bom emprego, ela tem dinheiro, mas ela não conseguiu sentir ou preencher o vazio da sua alma. E é isso que está faltando. A resposta a essas perguntas parece no dia
Eu fico imaginando que no dia que o rei aceitou receber Absalão deve ter vestido a sua melhor roupa para poder ir até o palácio. Ele não deve ter dormido a noite. Ele deve ter passado a noite toda ensaiando o que ele ia dizer para o seu pai, quais seriam as palavras que ele ia falar, o que ele poderia dizer, pedir desculpa, pedir perdão, o que ele poderia falar para o seu pai. Ele deve ter passado a noite toda ensaiando, meditando o que fazer, como falar com o rei. E ao amanhecer, Absalão se arrumou, vestiu a sua melhor roupa. Mas as pernas tremiam, as mãos estavam trêmulas, porque 2 anos se passaram sem que ele visse o rei. Agora ele ia estar diante do rei. E naquele dia, Absalão, que sempre foi um homem confiante, um homem que demonstrou coragem, tremia de medo, porque ia estar na presença do rei. E as portas do palácio se abrem, a sala do trono, e Absalão abaixa a cabeça e começa agora a percorrer o longo tapete vermelho que o levaria até a presença do pai. E quando ele chega diante dos degraus, ele não tem coragem de erguer os olhos e olhar no rosto do pai. Ele inclina-se aos pés do pai. E quando Davi viu seu filho ali, inclinado em seus pés, Davi não pensou nem 2 minutos. Imediatamente, ele se levanta do trono, vai até o seu filho, e o toma, e o ergue, e o abraça, e o beija. Imagino eu que nesse abraço, Davi deve ter murmurado no ouvido do seu filho, meu filho, meu filho. Porque Davi também sofria com a ausência do filho. E o filho, por sua vez, ele provavelmente tenha dito, meu pai. E com certeza, os olhos dele se encheram de lágrimas. E Davi beija o seu filho. Beija Absalão. O verso 33 confirma isso. 2 anos escondido com medo do pai. Era um jovem desesperado que queria ser perdoado e agora se inclina para receber a punição. Mas antes, ao invés de receber a punição, recebe o abraço, o beijo perdoador. E quando Absalão recebe esse beijo, ele se sente feliz. Seu coração enche de felicidade, porque agora sim, ele é um filho feliz, um filho que está perdoado. Era um homem diferente, recebera a bênção do perdão. Hoje, Deus está disposto a fazer um milagre na nossa vida. Basta ser capaz de inclinar-nos diante dele em confissão e arrependimento. Basta nós dizermos a Deus, ó Deus, eu sou essa miséria de homem que não presta para nada. Não adianta o nome que tenho, não adianta o cargo que eu ocupo na igreja, não adianta a profissão que tenho, não adianta cantar no coral da igreja. Ó Deus, pela primeira vez a minha vida, eu me achego a Ti e confesso
que sou pecador. Durante toda a minha vida, eu me escondi atrás da imagem de um bom cristão, mas eu confesso hoje que sou um miserável. Essa deveria ser a nossa confissão hoje, que muitas vezes é assim que nós somos. Nós muitas vezes precisamos refletir: quem sou eu? Como eu estou? Ou como eu sou aqui na igreja? E no momento que você fizer isso, Deus vai dizer: você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado. Então não pode esquecer. Você não pode esquecer que não precisa ser bom antes de vir a Cristo, pois Ele vai aceitá-lo como você é. Não precisa você se esforçar para ser bom, para ser diferente. Não, Jesus quer você assim, do jeito que você está, do jeito que você é. Cristo está agora à porta do seu coração. Você não precisa temer. Ele não vai rejeitar você. Tome uma decisão. Enquanto ouvimos a música, esse fundo musical, fale com Deus. Você e Deus. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Do jeito que você está. Não importa o tão longe você esteja de Deus. Ele o aceita. Ele o quer. E este é o momento de você entregar o teu coração a Deus. Fale com Deus. Senhor Jesus, neste momento eu te abro o meu coração. Durante toda a minha vida, tenho estado escondendo-me de ti. Eu sinto que no fundo do meu coração, se porventura existir algum vazio que nada preenche, eu tenho tudo para ser feliz, mas não sou. Por favor, ouve o meu clamor. Tome a minha vida em tuas mãos, Senhor. Derrame o teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Corrija, Senhor, essas imperfeições que existem na nossa vida e faça com que nos entregamos a ti, Senhor, e que o Senhor possa preencher esse vazio que porventura age em nossos corações, de maneira, Senhor, que nós possamos brilhar e possamos estar cada dia mais perto de ti e que possamos ter esse encontro maravilhoso face a face contigo, Senhor, porque é isso que desejamos, é isso que queremos, te ver, Senhor, sentir e estar contigo eternamente. Tome-nos em tuas mãos, ó Deus de amor, em nome de Jesus. Amém.